Olá, estamos começando agora mais um Direito em Pauta comigo e com Isabela Lessa. Pois é, Renatinha, hoje vamos discutir sobre a síndrome de burnout e vamos receber Leandro Fernandes, que é juiz do nosso TRT da 6ª Região, e Simone Braga, que é uma advogada especialista em direito do trabalho. É um prazer receber vocês aqui, muito obrigada. É uma felicidade maior ainda para mim, porque era a área trabalhista e um assunto super atual, um assunto que importa e muito para a sociedade. Hoje a mão de obra de trabalho vem sofrendo muito com essa síndrome e eu vou começar logo a perguntar, Simone, o que afinal de contas é síndrome de burnout? A síndrome de burnout é a exaustão do profissional acometido pelo estresse extremo no ambiente de trabalho. Ela é uma enfermidade e deve ser tratada desta forma. Há, inclusive, dados apontando a síndrome de burnout como uma consequência do período pandêmico, em que os profissionais se viram num isolamento social obrigatório, necessário, porém com uma maior utilização dos meios tecnológicos para trabalhar. E isso, em algum momento, perdeu-se o equilíbrio, perdeu-se a dose em relação a essa utilização e uma própria confusão entre ambiente de trabalho e ambiente residencial, lazer, obrigações sociais, familiares, onde tudo estava dentro de um único ambiente. Então, esse desequilíbrio, quando não se tem essa possibilidade de se desligar das suas atividades laborais, isso em excesso pode sim gerar ao estressamento e aí o que a gente se chama de síndrome de burnout, que nada mais é do que a síndrome do esgotamento do profissional decorrente de todo esse processo de estresse. Então, de uma forma conceitual, para abrir os debates, seria desta forma. E o que não é burnout, doutor Leandro? Perfeito. Primeiro agradeço a gentileza do convite, para minha alegria estar aqui com todas. E compreender o Instituto a partir do contraste de ideias é muito importante, facilita a visualização. A doutora Simone colocou com perfeição. Quando nós temos uma vela cuja chama consome completamente a cera, ou um elástico que é esticado até o limite de romper, estamos diante do burnout, como a doutora Simone colocou. A ideia é que, quando estamos diante de situações de uma sobrecarga pontual de serviço, horas extras eventuais, horas extras pontuais, uma cobrança normal, regular, padrão em relação a tipo de desempenho do trabalhador, isso, a priori, não vai configurar a síndrome de burnout. A ideia aqui é que só teremos esse instituto, só teremos essa figura diante de um esgotamento completo. E por isso é tão difícil de diagnosticar. A clínica para visualizar o burnout é muito delicada. É um desafio para o perito médico e, por conta da nossa, em geral, falta de formação específica, é um desafio para quem é da área jurídica. E falando aqui da posição da magistratura, é extremamente difícil esse tipo de processo, extremamente desafiador, justamente por conta disso. A gente precisa de um conhecimento, de uma percepção de questões que fogem à nossa formação tradicional. Esse é o grande desafio. Então, não estamos diante de burnout em situações de cobranças normais, cobranças regulares, horas extras pontuais. Uma eventual sobrecarga em determinado período não necessariamente vai configurar o burnout. Então, isso é muito importante de ser visualizado. Como identificar? Caminho, em regra, perícia médica, uma visualização diagnóstico por parte do médico para identificar se houve esse esgotamento, essa situação do elástico que se rompe, da vela que se apaga, porque a chama consumiu completamente aquela cera. Então essa é basicamente a ideia. E existe, o burnout ele pode ser apresentado como uma consequência, um adoecimento decorrente do próprio assédio moral, que é efetivamente essa perseguição no ambiente de trabalho, essa cobrança excessiva, esse monitoramento excessivo, que não deixa e não permite espaço ao trabalhador para a sua saúde ocupacional, para a sua saúde no ambiente de trabalho. É até um processo, podemos dizer que é um processo não pontual e prolongado. Justamente porque alguns doutrinadores até mencionam o burnout como combustão completa, né, e absoluta, porque de fato ele é um processo de adoecimento do profissional no curso do tempo e da relação. Inclusive, existem alguns sinais dentro das empresas, né, institucionais, que você pode ali identificar que tem um foco de problema decorrente do burnout, a exemplo da apresentação de atestados reiterados de sintomas isolados do burnout. Quais são os indícios?
Exatamente, Renata. Essa apresentação reiterada de atestados que não apresentem uma correlação no primeiro momento de sintomas que são típicos do burnout, é fundamental que esse profissional seja encaminhado ao departamento médico da empresa e que esses líderes eles sejam acompanhados para se identificar se existe ou não ali um eventual indício de um assédio moral ou de qualquer outro problema dentro do ambiente de trabalho que ensejou a esse esgotamento, essa combustão completa do profissional. Ou seja, a apresentação reiterada de atestados ela é um primeiro indício que a empresa tem que prestar atenção. Pode ser que esteja acontecendo algo, pode ser que o meu clima organizacional não esteja legal, pode ser que o ambiente laboral esteja adoecendo os meus funcionários. Né, doutor Leandro? Como é que isso é levado ao processo e como é que isso é visto? Perfeito. E isso exige, Isabela, uma delicadeza, uma sensibilidade muito grande. Porque vivemos em um ambiente corporativo em que a tendência é identificar esse tipo de circunstância num primeiro momento, muitas vezes, como preguiça, desleixo, uma falta de cuidado, de dedicação, no momento em que você tem que ter dedicação integral ao trabalho, vestir a camisa. E isso é importante, isso tem seu valor, mas há um limite para isso. É o limite do exercício dentro do contrato, da dedicação, os melhores esforços no contrato. O que desborda, o que transborda disso, caminha para a ilicitude, para a irregularidade e, no pior cenário, para o adoecimento. Então, esse é um ponto muito importante. É necessário que haja, da perspectiva empresarial, essa sensibilidade de identificar que aquilo não é uma desculpa, uma bobagem, uma questão menor. Aquilo é uma questão gravíssima, séria e que demanda a atenção das pessoas. Por isso que a prova no processo, certamente é importante a prova pericial, ela tem um papel decisivo nesse tipo de caso, realmente determinante, mas a prova testemunhal também tem a sua relevância, porque ela apresenta contexto. Ela demonstra, ela evidencia qual era aquele clima organizacional, se aquele era um ambiente doente. O perito pode auxiliar nisso, sem dúvida, mas a prova testemunhal tem aqui um papel muito importante para essa identificação. Bastante elucidativa, né, doutor Leandro? Ela será elucidativa. A análise conjunta também de outras questões, por exemplo, multiplicidade de processos, daquele mesmo setor, todos adoecem, porque geralmente, quando acontece uma situação de assédio moral, uma pessoa só não sofre sozinha às vezes, né? Algumas vezes. E quando você começa a se deparar dentro de um setor, pode ter 1, 2, 3 pessoas com doenças geralmente psicossomáticas, que são doenças com dor na coluna, alergia, dor de cabeça, daquelas crises de enxaquecas e tudo mais. E aí são pequenos indícios que juntos podem representar algo bastante relevante dentro de um processo. Exato. E também, Renata, é importante que o próprio rendimento desses profissionais ele comece a ter um declínio. Profissionais que eram extremamente produtivos, extremamente harmônicos no ambiente de trabalho, eles começam também a demonstrar, o corpo fala, né? Então, começa a demonstrar uma certa insatisfação, um certo desconforto no ambiente de trabalho, uma irritabilidade a situações simples, que até então comuns no ambiente corporativo, por conta justamente desse esgotamento, dessa combustão completa, onde não se tem mais o mínimo de saúde para lidar com as questões do ambiente corporativo, porque já se tem um acúmulo de situações ocorridas nessa situação, né? Certamente eu me deparei com uma situação de uma profissional em que ela simplesmente apresentava uma dor de cabeça excessiva. Então foram feitas uma série de pesquisas médicas em relação a esse sintoma isolado e chegou à conclusão de que de fato era um acúmulo de uma síndrome diagnosticada de burnout de quase 5, 10 anos no ambiente. Então, veja o tempo de adoecimento dessa profissional para se diagnosticar através de uma dor de cabeça, que é considerada um dos sintomas dentro de um plexo de tantos outros, decorrente do burnout, né? Como eu disse, o assédio moral, ele é incidente, ele é o elemento também causador da síndrome de burnout. E se tem como verificar se dentro de uma empresa se existe o assédio, né? Existe hoje o canal do colaborador implementado de forma muito séria pelas empresas, o próprio compliance, ele garante, já se fala no ISG como uma métrica também de avaliação das empresas, em que executivos são remunerados
se combatem determinados temas. O assédio moral é um deles, está na pauta do ISG. Então, executivos, eles recebem ou não bonificação se a sua companhia tem ou não a incidência do assédio. O que é extremamente positivo, doutor Leandro, porque é a ação positiva de combate a essa conduta reprovável no ambiente corporativo. Você tocou, Simone, no ponto de que a pandemia, provavelmente, ou há evidências que mostram que a pandemia agravou a síndrome de burnout nos trabalhadores em geral. Essa sobreposição de funções, eu acho que é a maior dificuldade, porque ela trouxe, na verdade, também uma perda do nosso direito de desconexão. De repente, a gente estava hiperconectado no trabalho, reuniões, às vezes, fora de horário, sem falar na escola dos meninos, sem falar em tudo junto e misturado, né? Doutor Leandro, a gente já tem visto esse reflexo no nosso judiciário? Seguramente. E é curioso porque esse é um fenômeno internacional, é um fenômeno global. Existe uma tendência, desde 2015, 2016, ao surgimento de legislações em diversos países que abordam essa temática. Só brevemente para dar um panorama. França tem reforma trabalhista em 2016 e consagra direito à desconexão, com regulamentação em acordo coletivo para poder viabilizar as horas de afastamento. Espanha, a lei de proteção de dados, traz dispositivos sobre a desconexão. O Chile, no meio da pandemia da Covid-19, sim, o Chile possui legislação trabalhista, trouxe, em um código de trabalho extenso, trouxe disciplina específica exigindo, no mínimo, 12 horas de desconexão em relação ao trabalhador. E, evidentemente, isso também é uma preocupação no Brasil. E esse é o ponto que a doutora Isabela tocou com perfeição. No momento em que nós rompemos o limite de espaço-tempo com a possibilidade de conexão a qualquer momento, contato a qualquer momento, demandas a qualquer momento, isso torna virtualmente a pessoa vinculada à prestação de serviços a qualquer instante. E é importante destacar que um pedido, uma dúvida, uma pergunta por WhatsApp, por outro aplicativo, é trabalho. Então não é só uma pergunta, não é só uma questãozinha, é trabalho de fato. Então essa é uma questão muito importante que tem surgido com cada vez mais frequência na Justiça do Trabalho. Vou fazer uma pergunta agora para a Simone que tem muito a ver com a doença. É o dano existencial. Simone, faz um pouco uma correlação para que a gente consiga levar a informação para os nossos... O reflexo, né? A responsabilização. O dano existencial, ele é justamente o meio de responsabilização em relação a esse empregador que não foi diligente nas suas atribuições, no seu papel, no exercício do seu poder diretivo, de compreender que na sua organização existe essa conduta não recepcionada pela nossa legislação, que é a cobrança excessiva a ponto do adoecimento do profissional. Existem, inclusive, condenações, Renata, extremamente significativas e volumosas em relação ao dano existencial, né? Muitas empresas, inclusive, arcando com essa responsabilização financeira absurda. Eu faço também um link com o fato de que o pós-reforma trabalhista nos trouxe a responsabilização do gestor, né? Aquele gestor que gera o dano, que comete o dano, ele tem ali a sua responsabilização apurada. Então, o assédio moral, ele de fato necessita desse combate dentro das empresas, porque tem também esse reflexo financeiro significativo e que merece toda a atenção, né? Então, o dano existencial, ele entra também nessa pauta aí de necessária observação por parte de todos. Ou seja, a sustentabilidade empresarial é algo muito mais amplo, porque ele tem que pensar em como está o trabalhador, em como está a produtividade, como está o clima organizacional, como está a estrutura da empresa, para poder ver se todos esses direitos estão sendo resguardados. Como é que o judiciário tem julgado, doutor Leandro, essa questão da empresa ter programas de integridade, ter políticas internas efetivas que protejam o seu trabalhador? Perfeito. Esse é um tema importantíssimo e que dialoga com a questão do dano existencial e responsabilidade civil de maneira geral. Veja, esse é um tema desafiador porque envolve análise primeiro do tipo de responsabilidade. É uma responsabilidade subjetiva, é uma responsabilidade objetiva. Meio ambiente de trabalho autoriza desde pronto você reconhecer a responsabilidade objetiva, que já é por si só uma questão que daria um seminário, um congresso inteiro. Mas, para além disso, a análise de comportamento do agente, em qualquer circunstância de perspectiva subjetiva ou objetiva, é algo que é considerado pelo Poder
judiciário. E a adoção de meios, de mecanismos para identificar e eliminar, combater esse tipo de prática, sem dúvida alguma, é considerada pelo judiciário. Os tribunais levam isso em conta, analisam, então é importante que isso seja adotado não só por uma política humanitária, que por si só já justificaria a adoção desse tipo de programa, mas também por uma perspectiva bastante pragmática, que é garantir que não haverá, ou ao menos mitigar, reduzir indenizações em relação a esse tema. Na verdade, até para quem trabalha com isso, é mostrar que não é custo, é investimento. Exatamente. Sim, é sustentabilidade. A palavra é perfeita que você usou. Muitas são as empresas, o doutor Leandro mencionou a reforma trabalhista francesa, a Sodexo é um exemplo, é um case, né, da utilização, inclusive em tantos outros temas voltados aí em torno de diversidade, que são temas que merecem, de fato, esse olhar e que tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? Todo o investimento que é feito no profissional para se ter um turnover alto, para se ter uma saída, isso é custo. Mas o olhar principal, Isabela, é de fato para a saúde ocupacional, né? Já se foi o tempo em que se olhava o resultado pelo resultado, né? As empresas falam hoje resultado e propósito, resultado e ambiente de trabalho, né? Eu escutei algo nesse fim de semana, achei tão interessante. Você precisa entender por que você está ali e para que você está ali. Né? Eu acho que o profissional da geração atual, ele é focado nisto, ele quer compreender qual é o seu papel. Então, há muito esclarecimento em relação ao burnout, em relação ao assédio moral, em relação ao próprio dano moral dentro do ambiente de trabalho. Então, as empresas, elas precisam ter esse olhar de mitigação de forma genuína, doutor Leandro, que é o que eu costumo também dizer. Não adianta você ter o olhar do marketing positivo. Sim. Você precisa olhar para dentro, né? E fazer, de fato, um trabalho de mitigação, de prevenção efetiva para que você não tenha o seu quadro adoecido. Durante a pandemia, nós nos deparamos com a cobrança excessiva, inclusive de profissionais que tinham uma trajetória de empresa, né? E que se viram ali extremamente monitorados a todo momento por conta do ambiente pandêmico. E eu até mencionei um pouco antes de que a pandemia já avança, né? Nós já estamos num processo de imunização bastante evoluído. Então, os improvisos decorrentes desse período já não justificam algumas atitudes. Então, é fundamental que as empresas se organizem sobre essa ótica e busquem a todo momento estar atentas ao que dispõe a legislação, porque essa fase ela está se exaurindo, né? Então, já não se tem mais essa justificativa do improviso decorrente do período pandêmico. Pois é, Renata, essa temática do programa é muito relevante, porque me preocupa essa romantização do trabalho. A gente romantiza como se trabalhar demais fosse ser produtivo, como se trabalhar o tempo todo fosse essencial, e na verdade a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É verdade, Bela. A gente tem que sempre observar se nós mesmos estamos cumprindo o direito de desconexão. Isso é muito importante. Simone, conversa um pouco para a gente também sobre esse dever de vigilância do empregador, como ele deve agir em casos, por exemplo, de empregados apaixonados pelo trabalho, como eu, né? A paixão pelo trabalho é um propósito, né? Mas ela precisa estar dentro do que foi combinado, né? O ditado popular do combinado não sai caro, né, doutor Leandro? Então, o que foi estabelecido contratualmente entre trabalhador e empregador é o que deve reger essa relação de trabalho. Então, à medida em que eu identifico que aquele colaborador, aquele trabalhador, ele está entregando de forma excessiva, ele não está cumprindo a jornada que foi posta para aquela relação, eu preciso exercer o meu dever de vigilância, de diligência, no sentido de manter a saúde desse trabalhador, porque a saúde ocupacional entra, sim, na responsabilidade da empresa, do empregador, né? Então, simplesmente permitir é ser negligente a essa conduta adotada por esse trabalhador. Então, como você mencionou, Isabela, essa cultura da romantização do trabalho excessivo, isso precisa ser extremamente combatido. Não está se combatendo ou se criticando o amor pelo trabalho, o amor pelo ofício. O trabalho, ele dignifica, né? Não é isso, mas romantizar o estado do adoecimento,
né? E lembrando que o intervalo, inclusive garantido constitucionalmente, é justamente para a rigidez física e mental do trabalhador. É permitir que ele tenha outros vínculos, outros laços para além do trabalho, seja com a sua família, com a sua religião, com a sua atividade física, com a sua saúde. Então, isso é o que deve ser, por esse trabalhador, exercido no seu intervalo. Quando ele deixa de exercer isso no seu intervalo e ele passa a ter o full time, essa sua atenção voltada para o trabalho, é inevitável o processo de adoecimento, porque ele perde a parcela de saúde voltada para o seu lazer, para a sua atividade com a família, para a sua religião, para o exercício do seu bem-estar. Então, o processo, sim, de romantização merece atenção por parte do empregador, que tem a responsabilidade de diligenciar quando esse trabalhador não cumpre a jornada que foi contratualmente estabelecida para ele. Pois é, importante, hein? Estou de olho, já estou refletindo aqui também, viu? Bem, foi um prazer recebê-los no Direito em Pauta. Por mim, eu já estava até aqui pedindo offline que a gente continuasse. Tem pauta para outro programa. Mas sempre traremos mais espaço para temas trabalhistas. Então já deixo meu convite aqui, tanto para a Simone quanto para o Dr. Leandro. E vocês que estão conosco, até a próxima.